e a violência. A gente vai acompanhar o comando da polícia ao longo do trajeto e vai informar o trajeto para a gente manter a ordem e impedir que haja repressão policial. A nossa manifestação será, como sempre foi, pacífica e a gente espera que a Polícia Militar cumpra o seu acordo de não agredir, não gerar cenas de brutalidade como a gente assistiu na quinta-feira. Representantes da Polícia Militar e do movimento trocaram telefones e combinaram de conversar também pessoalmente durante os protestos. Ações violentas e criminosas serão reprimidas, mas não haverá local proibido, nem mesmo a Avenida Paulista. Eles vão poder ir, se eles quiserem ir, eles vão poder ir. O trajeto vai ser definido pelo movimento, comunicado à Polícia Militar. Essa é a diretriz nossa. Que não haja emprego de bala de borracha, nem emprego no momento do pelotão de choque. Agora, o comando operacional é do comandante. E mais, foi acertado com ele que as ações de pessoas ou de grupos, ações violentas, criminosas, serão objeto de uma atuação pontual da polícia e não de dispersão da manifestação. O governador Geraldo Alckmin reafirmou que balas de borracha não serão mais usadas pela polícia e elogiou a abertura do diálogo. Proibimos a utilização de bala de borracha em manifestações públicas e, o mais importante, eu acho que nós podemos dar um grande exemplo, né, de que preservar o direito das pessoas de manifestação sem prejuízo para ninguém. E quero aqui publicamente elogiar as lideranças do movimento e também a Polícia Militar e a Segurança Pública. Olha, a Prefeitura de São Paulo convidou representantes do movimento Passe Livre para participar de uma reunião extraordinária do Conselho da cidade que vai discutir o transporte público. O encontro será amanhã, às 9 da manhã, na sede da Prefeitura. E os nossos repórteres acompanharam o início da manifestação de hoje em São Paulo, num dos lugares mais movimentados da cidade. Pouco depois das 4 da tarde, uma multidão foi se formando no Largo da Batata, um ponto tradicional da zona oeste da cidade. Com medo de novos confrontos entre manifestantes e policiais, parte do comércio fechou as portas. Precaução, né? A gente fechar as portas da loja, porque não sabe o que vai acontecer, né? A estação Faria Lima do metrô foi cercada por placas de metal para evitar depredações. Mas o clima era outro. Policiais chegaram desarmados para acompanhar a manifestação e deram sinais de que buscariam o diálogo. A gente pode dizer para vocês hoje que, graças a Deus, vai ser tudo bom. Por volta das 6 da tarde, os manifestantes começaram a caminhada. Um grupo protestou contra a presença de bandeiras do PSTU. A caminhada se dividiu em duas. Uma tomou as 6 pistas da Marginal Pinheiros. O repórter Jean Ralph acompanhou. São 6h30 da tarde e esta é a Marginal Pinheiros, completamente fechada pelos manifestantes. A gente não consegue mais ver o começo da passeata e nem o fim dela. Os manifestantes seguem no sentido zona sul da cidade. Por volta das 7h30 da noite, os manifestantes chegaram à Ponte Estaiada. O outro grupo também protestou na zona sul, como conta o repórter Fábio Turci. Uma parte dos manifestantes seguiu aqui pela Avenida Faria Lima, um importante corredor de ligação entre a Zona Oeste e a Zona Sul. E no caminho, essa multidão surpreendeu muita gente que passava por aqui. Agora que eu me deparei, está tudo parado aqui. Vai fazer o quê? Agora é esperar, né? Vamos ver como é que está a situação neste momento em São Paulo. O repórter César Galvão sobrevoa a região do protesto. César, como é que está a situação por aí? Bom, Patrícia, por enquanto, o protesto, apesar de ter muita gente nele, é tranquila. A gente vê um dos blocos de manifestantes subindo nesse momento a ponte Estaiada, passando sobre o Rio Pinheiros. À esquerda, nós vamos ver que muitos manifestantes ainda chegam aqui na região do Brooklyn, que é esse bairro da Zona Sul. Eles estão na Avenida Luiz Carlos Ferrini. A gente vê uma outra multidão seguindo aí em direção à ponte. Esse grupo passa por debaixo da ponte e sobe ela. A ponte está tomada nos 2 sentidos. Os manifestantes de São Paulo se dividiram em pelo menos 3 blocos. No começo da noite, um outro bloco tomou a Avenida Paulista. A gente vai ver imagens agora do momento em que os manifestantes entraram na Avenida Paulista. Primeiro, eles seguiram por uma rua lateral. Depois tomaram os 2 sentidos da Avenida Paulista. A gente percebeu que foi uma surpresa para os motoristas, porque havia carros e ônibus circulando normalmente pela avenida naquele
naquele momento em que eles ocuparam a Avenida Paulista. Neste momento, um outro grupo ocupa a Avenida 23 de Maio, que é uma avenida que liga o centro de São Paulo à Zona Sul. Esse grupo para praticamente o trânsito no sentido sul de São Paulo. Eles estão ali no meio da avenida, seguindo também em direção aos bairros da Zona Sul. Um outro grupo que saiu do Largo da Batata, por volta das 5 horas da tarde, percorreu a Avenida Faria Lima. E nesse caminho, eles seguiram até a Avenida Luiz Carlos Ferrini, que fica muito perto da TV Globo, e nesse caminho foram gritando palavras de ordem contra a TV Globo. Patrícia. Olha, a TV Globo vem fazendo reportagens sobre as manifestações desde o seu início e sem nada a esconder. Os excessos da polícia, as reivindicações do movimento Passe Livre, o caráter pacífico dos protestos e quando houve depredações e destruição de ônibus. É nossa obrigação e dela nós não nos afastaremos. O direito de protestar e se manifestar pacificamente é um direito dos cidadãos. No Rio de Janeiro, uma multidão tomou a Avenida Rio Branco, uma das principais do centro da cidade. Durante 3 horas, a manifestação foi pacífica e, segundo especialistas, reuniu 100 mil pessoas. No fim do protesto, um pequeno grupo agiu com violência e atacou a Assembleia Legislativa do Estado. A concentração começou por volta das 4 da tarde. Os manifestantes chegavam de diferentes pontos e seguiam em direção à Igreja da Candelária, um símbolo histórico da cidade. Como eu disse, isso daí junto, a gente achou super interessante a gente expor nossa insatisfação com o que está acontecendo nessa passeata. E por isso a gente está aqui, assim como a maioria dos jovens estão aqui hoje. Os grupos iam convocando para o protesto as pessoas que passavam pela rua e também as que assistiam do alto dos prédios. Pelo caminho, alguns manifestantes distribuíam flores. A não violência é importante, dá para chegar no acordo para onde quiser, sem essa violência, sem quebrar tudo, e é bacana isso. Aumento da passagem pública, tem melhoria no transporte, é roubo, e também não é só isso. É questão de investimento na saúde, na educação, a gente não tem nada. E aos poucos, o protesto contra o aumento das passagens de ônibus e do custo de vida foi ganhando mais participantes. As estações de metrô tiveram reforço no esquema de funcionamento. E às 5h30 da tarde, a multidão saiu em passeata. Daqui do alto, a gente tem uma visão privilegiada dessa manifestação. Em poucos minutos, milhares de pessoas vestidas de branco ocuparam uma das principais avenidas do centro do Rio. A Avenida Rio Branco foi completamente tomada. Uma imagem impressionante. A Polícia Militar estimou em 10 mil o número de participantes, mas o Jornal Nacional ouviu o especialista da Universidade Federal do Rio, Moacir Duarte, que calculou que havia 100 mil manifestantes. Estudantes e trabalhadores caminhavam pacificamente, carregando bandeiras do Brasil e muitos cartazes. A maioria dos manifestantes se dizia sem partido político. Bandeiras partidárias eram vistas apenas em pontos isolados do protesto. A polícia acompanhou a multidão sem que houvesse qualquer confronto. E a repórter Beth Luquezzi continua acompanhando a manifestação no Rio de Janeiro. Beth. Patrícia, ao fim de um protesto pacífico que durou mais de 4 horas, um pequeno grupo seguiu aqui para a Assembleia Legislativa e transformou a rua numa praça de guerra. Você vê aí que eles colocaram fogo num carro da Assembleia e vocês vão ver imagens gravadas há pouco de manifestantes que jogaram coquetel molotov no prédio da Assembleia Legislativa. Vocês vão ver essas imagens que foram gravadas pelas nossas equipes que estão lá embaixo. Aí, ó, o momento em que eles jogam o coquetel molotov, aconteceram explosões de fogo. Nós temos informações também que uma pessoa ficou ferida. Nessas imagens aí, vocês estão vendo o momento em que ela foi arrastada, que essa pessoa ferida foi arrastada. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, 80 PMs estão neste momento sitiados, presos dentro da Assembleia Legislativa, ameaçados pelos manifestantes. Patrícia. A gente agora continua acompanhando a situação por lá. Em Belo Horizonte, 20 mil pessoas estão nas ruas. Os manifestantes também criticam o dinheiro investido pelo governo na Copa. E houve confronto com a tropa de choque da Polícia Militar. Bem cedo, moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, fecharam a BR-040 na saída para Brasília, pedindo melhorias no transporte público. A fila de carros passou de 12 quilômetros. No centro da capital, os manifestantes se reuniram na Praça 7.
Do centro, os manifestantes seguiram em direção à Pampulha. No percurso, eles fecharam uma das avenidas mais importantes da capital, que leva ao estádio do Mineirão. Segundo a PM, na avenida já havia mais de 20 mil pessoas na caminhada que até ali era pacífica, sem nenhum incidente. Mas o batalhão de choque tentou impedir a passagem dos manifestantes próximo ao Mineirão. A polícia montou uma barricada. E aí nós vamos começando e paulatinamente eles poderão seguir, como nós estamos fazendo agora. Os militares estão recuando e eles poderão seguir até o Mineirão. E pretendemos até o perímetro de segurança estabelecido pela polícia. Os policiais iam recuando lentamente à medida em que o grupo avançava em direção ao Mineirão. Poucos minutos depois, os manifestantes foram impedidos de seguir. E aí houve confronto. A polícia usou bombas de efeito moral. De acordo com o comando da corporação, a orientação era não usar balas de borracha, mas alguns policiais descumpriram a ordem. Foram várias explosões bem perto do estádio. O repórter Ricardo Soares está em frente ao Mineirão e acompanha os protestos. Boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Patrícia. Até agora há pouco houve novos confrontos aqui nas imediações do Mineirão. O comando da PM informou que vai investigar por que alguns policiais deram tiros com balas de borracha, já que havia determinação para não utilizá-las. À noite ainda havia muito fogo na Avenida Antônio Carlos, que dá acesso aqui ao estádio do Mineirão. Mais cedo, um rapaz foi algemado e estava com ferimentos no rosto. A tropa de choque fez com que os manifestantes recuassem. Uma parte do grupo retornou para o centro de Belo Horizonte, onde havia começado a manifestação, e várias ruas por lá ainda estão interditadas. Por meio de nota, o governo do estado informou há pouco que é a favor do diálogo com os manifestantes e que só houve reação porque alguns deles insistiram em tentar se aproximar aqui do Mineirão. Patrícia.